A paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estar com você e compartilhando a palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu quero dar um forte abraço a todos os nossos irmãos aí, em nome de todos os pastores, os obreiros da casa de Deus, que têm se empenhado em orar, em buscar a Deus em prol da sua vida. E também, meus amados, eu peço aí também para que você esteja visualizando, tanto no Facebook ou se não ali no YouTube, todos os vídeos que são postados, que é para edificação da casa de Deus. Nós somos da Assembleia de Deus Central de Guape e temos a imensa alegria, de estar fazendo a obra de Deus e procurando, dentro de determinados parâmetros, fazer com que a palavra de Deus seja difundida a todas as pessoas. E pedimos também a sua colaboração, que você venha ali se inscrever, se inscrever ali no canal do YouTube e também poder compartilhar com outras pessoas esses vídeos. Para quê? Muitas vezes nós vemos aí que tem pessoas que estão em cadeias, pessoas que muitas vezes estão ali em hospitais, pessoas que até mesmo estão dentro de suas casas, mas só que estão com certo medo, com certo receio. E essas palavras, elas são muito abençoadas para essas pessoas, para que elas possam ter confiança em Deus e trazendo também uma palavra de salvação, de restauração, de edificação para essas pessoas. Então acesse ou ali no Facebook, você vai entrar ali na nossa página no Facebook, a Igreja Central de Guape, e você vai ver diversos conteúdos ali que são muito bons. Também no YouTube você vai poder acessar e vai poder ter contato com os nossos vídeos, tá certo? Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. A palavra que eu gostaria agora de estar ministrando, segundo a vontade de Deus, estar compartilhando com você, é a palavra que se intitula Olhando o Reino de Deus pelo lado de dentro e não pelo lado de fora. Então, nesse instante, antes de nós estarmos entrando na palavra, eu gostaria que você orasse comigo, em nome de Jesus Cristo, para que Deus esteja nos abençoando. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, eu te peço, Senhor meu Pai, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, fortalecendo, ó Pai amado, dando da Tua palavra, que não seja a carne, o sangue, o ser humano, mas que seja, Senhor, antes de tudo, Teu Espírito Santo a nos fortalecer, a nos abençoar e a fazer com que nós venhamos andar nessa terra, Senhor, de acordo com o Teu querer. Pai querido, que o Senhor esteja, Senhor meu Pai, nesses dias, Senhor meu Pai, que precedem a volta de Jesus, nos fortalecendo, Pai. Porque sabemos que o inimigo tem lutado, o inimigo tem bradado, mas sabemos que aquele que está conosco é muito mais poderoso do que aquele que está no mundo. Meu Pai, nos abençoa. Por favor, meu Pai, fala conosco. Necessitamos do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Venha nos abençoar para a glória de Deus. Amém. Meus queridos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse instante eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em João capítulo de número 3, versos de número 1 até o 5. A palavra do Senhor diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E diz ainda: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nós observamos aqui que Nicodemos era um homem muito honrado. Ele era um fariseu, ele era ali ele fazia parte do sinédrio, fazia parte do templo, e diante das pessoas ele era muito respeitado,
Até mesmo o pastor e rabino, né, Mateus Andona, ele fala sobre Nicodemos, né, que está no livro do Talmud. Ele diz ali que Nicodemos tem o nome de Natmon ben Hurion, né, que este homem ele tinha umas estalagens, e quando vinham pessoas ali da Ásia Menor, ou vinham ali de Israel, as pessoas ficavam ali ocupando aqueles lugares, e Nicodemos sustentava aquelas pessoas até ao final da festa, né, da festa dos judeus. Então observe bem como Nicodemos era uma pessoa boa, né? Como nós podemos observar que Nicodemos era uma pessoa realmente boa e que tinha o desejo de ajudar as pessoas. Mas a palavra príncipe, na verdade, se nós formos observar, é a palavra arcon, que significa o quê? Governante, magistrado, príncipe, né? Primeiro. Veja bem, e ele também tinha a conotação de quê? Executivo, né? Então no grego essa palavra arcon tem essas conotações com respeito a Nicodemos. Mas olha bem o que Jesus fala para Nicodemos. Olha só o que ele diz aqui. Diz aqui: e Jesus respondeu, no versículo de número 3 do capítulo 3, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não é? Então observe bem, aquele que não nascer de novo, Nicodemos, embora ele tivesse aí uma conotação, ele tivesse aí honrarias, embora Nicodemos ele fosse uma pessoa que era boa, era uma pessoa que praticava a sua religiosidade, ele praticava as atividades do templo, uma pessoa até mesmo trabalhadora, né? No entanto, Jesus diz que ele tem que nascer de novo. E por que ele fala isso, né? Por que ele fala isso? Porque na verdade Nicodemos, ele creu em Jesus Cristo. No capítulo de número 3, no versos de número 2, nós podemos ver que Nicodemos ele cria em Jesus, mas só que ele não queria dar o braço a torcer. Por que será? Vamos lá, vamos observar. Olha só, capítulo 3, versículo 2 diz assim: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então ele sabia que Jesus era uma pessoa enviada por Deus. Ele tinha essa consciência. Ele creu em Jesus. Porque nós observamos no capítulo 2, né, na onde Jesus ele transformou a água em vinho, ali em um casamento, e isso foi repercutir em todos os lugares. E também no capítulo 2, vemos aqui no versos de número 23, que Jesus estava começando a ser difundido em vários lugares pelos milagres que ele fazia. Olha só, no versículo 23. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que ninguém o testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então nós vemos aqui que o nome de Jesus estava sendo levado aos ventos, né? As pessoas começaram a ouvir falar de Jesus. Veja bem, né? Jesus foi difundido o seu nome, Jesus foi falado em todo que era lugar, que ele era uma pessoa que fazia milagres, e isso caiu no ouvido de quem? De Nicodemos. Por isso que ele passou a crer em Jesus Cristo. Porém, vemos que Nicodemos, pela sua religiosidade, ele não queria dar o braço a torcer, ele não queria se voltar para Jesus. E vemos que Jesus disse para ele, né, como já foi falado, Jesus disse que necessário era que ele nascesse de novo. Mas o que Nicodemos responde para Jesus? Vemos aqui no versículo de número 4. Olha só. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem velho nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então veja bem que Nicodemos ele não estava entendendo o que Jesus estava falando. Isso aí é bem contundente quando a pessoa ela é
religiosa, não é? A ponto até mesmo de não entender o que é o reino espiritual. Então esse é um perigo muito grande quando nós conhecemos muito a letra, quando nós agimos de acordo com a nossa consciência religiosa. Porque a minha religião é assim, minha religião é assado, porque eu sirvo, porque eu faço bem, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo outro, e de repente o que acontece? De repente nós estamos fazendo coisas que na verdade não dependem de Deus, mas dependem de nós mesmos, não é? E isso é um perigo muito grande. Era isso que estava acontecendo com Nicodemos. Era isso que estava acontecendo, mas Jesus estava procurando trazer Nicodemos à realidade da palavra. Veja bem que Nicodemos tinha coisas boas, porque ele não era que nem os outros fariseus, mas ele agia honestamente. Porém, não é? Veja bem que ele ocultou de todos que ele era uma pessoa que cria em Jesus Cristo. Esse foi seu grande problema, com medo de ser expulso da onde? De ser expulso ali do Sinédrio, de ser expulso ali do templo. Porque todo aquele que professasse o nome de Jesus poderia ser expulso do Sinédrio, poderia levar sérias sanções ali de Caifás, e isso era um perigo muito grande. Observemos, vamos acompanhar a leitura novamente. No versículo de número 5, Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui nós vemos que Jesus foi mais contundente ainda com Nicodemos. Jesus agora está falando que não pode entrar no reino de Deus aquele que não nasce da água e não nasce do Espírito. Uma das conotações que nós devemos aqui observar é que a água, muitos estudiosos dizem que a água aqui significa o batismo nas águas. Pode ser isso? Claro que sim, pode ser. No entanto, nós observamos que o batismo nas águas, além de outras coisas que estão envolvidas no batismo das águas, uma delas é que a pessoa está se arrependendo dos seus pecados, está sendo sepultado ali nas águas, e de repente ela ressurge o quê? Uma nova pessoa. E está testemunhando diante das pessoas que estão ao seu derredor, diante do mundo espiritual, que ela está o quê? Está o quê? Negando o mundo. Ela não quer mais saber do mundo e quer voltar-se totalmente para Jesus, né? Capacitando-a a estar apta a fazer a obra de Deus, participar da Santa Ceia. Então, isso é uma coisa muito importante. Mas o que eu quero aqui salientar, que é esse testemunho mesmo. É falar, eu sou de Cristo. É pegar e mostrar que está se voltando para Jesus Cristo. Veja bem, e não era isso que Nicodemos queria fazer. Ele queria ficar na sua vida religiosa, apenas servindo no templo, apenas fazendo as suas coisas. Mesmo que ele estava crendo em Jesus Cristo, ele não queria relatar essa crença para ninguém, com medo muitas vezes de receber o quê? Represárias dos sacerdotes que estavam ali, dos fariseus que estavam ali, e também de Caifás, né? Então nós podemos ver isso. Mas Jesus, o que fala para ele? Vamos voltar aqui alguns versículos antes, nós vamos observar. Jesus disse aqui, olha só. Na verdade te digo, né, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas qual é a conotação de nascer de novo? Né? Qual é a conotação de nascer de novo? Podemos ver que nascer de novo é a palavra anotem. Né? Que significa o quê? Nascer de cima, nascer do alto. Então o que Jesus está falando para ele? Olha, Nicodemos, você tem que nascer do reino dos céus, você tem que nascer de cima, você tem que nascer de Deus. O que significa isso? Significa ser gerado novamente. Está entendendo? Não é ser gerado de uma mulher carnal, não é ser gerado de uma pessoa, mas é ser gerado por Deus, é ser gerado pela palavra de Deus e pelo Espírito, como nós vamos observar aqui. Então, continuando, meus amados, no versículo de número 5, ele diz aqui, olha só o que Jesus responde, né, para Nicodemos. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então nós observamos que também essa palavra gerar no Espírito e gerar
nas águas, também nós podemos ter uma conotação, porque a palavra de Deus é aquela palavra que nos limpa, que muda o nosso coração, é aquela palavra que muitas vezes faz uma limpeza geral, uma limpeza total, né? E o Espírito é aquele que revela a palavra, aquele que ilumina a palavra para que nós possamos entender e para que nós possamos ouvir aquilo que Deus requer de nós. Quando nós podemos ver ali exemplificadamente, ali em Gênesis, nós vemos ali no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, que a palavra do Senhor nos informa ali que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e o Senhor Deus no versículo 3 diz assim: e haja luz e houve luz. O que significa isso? Significa que primeiramente o Espírito Santo estava agindo sobre a terra porque era completamente sem forma e vazia. E no versículo 3 nós vemos que Deus, ele falou e a palavra começou a agir e começou a transformar todas as coisas. Assim é na minha e na sua vida, assim é na vida de Nicodemos e de todo aquele que aceita Jesus e quer viver uma vida diante do Senhor. Deus, ele quer nos transformar através do quê? Através do seu Espírito que revela a palavra e através da limpeza daquilo que ele quer fazer em nossas vidas. Veja bem que nós, irmãos, possamos deixar que o Espírito Santo venha fazer limpeza na nossa vida através da revelação da palavra, através da iluminação da palavra de Deus, porque é isso que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Por isso nós podemos observar que nós devemos tomar o máximo de cuidado. Por quê? Porque quando a pessoa fala a palavra de Deus sem a revelação, sem a direção do Espírito Santo, é muito perigoso. Podemos observar, por exemplo, em Mateus capítulo de número 4, na onde o próprio inimigo utilizou a palavra de Deus para enganar a Jesus. Então, não é de qualquer forma, qualquer maneira que se fala a palavra de Deus. Nós também podemos, através do nosso coração, utilizar a palavra achando, não, essa palavra vem de Deus. E se não for de Deus? Temos que tomar cuidado. Aí vemos que o Espírito de Deus é tão importante, né, na revelação da palavra de Deus, que é Ele que é o dirigente da obra de Deus, da casa do Senhor. Quando nós, muitas vezes, queremos agir de qualquer jeito, de qualquer maneira, através da nossa religiosidade dentro da casa de Deus, pode ser um perigo para mim e para você. Por que pode ser um perigo? Observamos que os homens começam a colocar determinados dogmas dentro da casa do Senhor, começam a colocar liturgias, começam a colocar determinados esquemas, começam a colocar determinados métodos para querer o quê? Vamos ganhar almas, vamos ganhar pessoas para Jesus, então vamos fazer dessa forma, vamos fazer desse jeito, vamos colocar determinada coisa aqui porque isso vai dar certo, vamos colocar os modismos que o mundo nos oferece. Então, meus amados, isso é muito perigoso, porque não é o Espírito de Deus que está dirigindo esta casa de oração, mas é simplesmente o homem querendo colocar o seu coração, colocar as suas ideias, colocar a sua maneira de agir, e não é do Espírito Santo. Então, hoje em dia nós temos muito isso, nós vemos muito isso na onde as pessoas estão colocando o Espírito de Deus para fora das igrejas. E isso não pode acontecer comigo e com você de forma nenhuma. Porque a igreja que está debaixo da ação do Espírito Santo é aquela igreja que muitas vezes prega a palavra de Deus. É aquela igreja que na verdade busca a presença de Deus, ora, é a igreja que pede a direção de Deus para poder falar: Senhor, como eu devo agir, como eu devo fazer, como eu devo realizar. E muitas vezes, uma igreja que vive através de métodos de homens, com certeza, meus amados, vai acabar caindo na religiosidade, na onde as pessoas estão ali muito propensas a quê? A idolatrar um templo, a idolatrar o pastor, a idolatrar a roupa, a idolatrar muitas vezes o calçado, idolatrar sabe o que? A idolatrar os bancos que estão ali completamente lustrados, não é? Completamente lustrados, os abajures e tudo que existe dentro daquela casa de oração. E as pessoas ligam muito para essas coisas. Embora nós devemos ter uma casa de oração bonita,
Essas coisas não são essenciais, mas o essencial para Deus é justamente levar pessoas a Jesus Cristo, é a salvação, a restauração, é muitas vezes o ensinamento da palavra, e essas coisas que devem atrair as pessoas. Porque caso isso não aconteça, é pura religiosidade. Embora possa praticar boas ações, se o Espírito de Deus não estiver na direção, é pura religiosidade. Temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado para que isso não venha envolver o nosso coração, mas que nós venhamos a fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, para que Deus seja louvado e glorificado na beleza da sua santidade, para que o Senhor seja adorado, porque tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. E como nós vamos fazer tudo para a glória de Deus? É sendo direcionado por Deus, através do Espírito Santo do Senhor, ouvindo o que Deus tem para nós. É assim, é dessa maneira. Porque era isso que estava acontecendo com Nicodemos. Ele estava vendo muita religiosidade, ele estava vendo muito o estar no templo, a não querer negar ali muitas vezes a sua posição em que ele estava, achava que estava bom do jeito que ele estava fazendo, que era muitas vezes ajudando as pessoas. Isso não é errado, mas quando existe uma religiosidade, nós estamos negando o próprio Cristo, porque essas coisas devem ser feitas, mas tudo tem que ser feito de acordo com o temor que eu tenho de Deus e segundo a direção de Deus, para que Deus seja louvado. Então observamos aqui que Jesus, no capítulo de número 7, versículo 10, ele foi até a festa dos tabernáculos, e ali os judeus começaram a crer neles, a crer nele. E vemos que neste momento muitos outros começaram a refutar Jesus, a censurá-lo. Por quê? Porque Jesus estava criando, na verdade, um verdadeiro reboliço naquele lugar, porque se as pessoas descobrissem, e muitos não queriam abertamente dizer que criam em Jesus, porque se os líderes dos judeus soubessem disso, eles eram expulsos do templo, eram expulsos ali do Sinédrio. Agora observe bem que naquele momento o próprio Nicodemos passa a defender Jesus. Isso nós podemos constatar a partir do capítulo 7, versículo 50, que diz assim: olha só o que diz a palavra do Senhor. Olha só que maravilha, olha só o que diz aqui. No versículo de número 50 do capítulo 7 diz assim: Nicodemos, que era um deles, que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Então nós observamos aqui que no meio da festa dos tabernáculos, pessoas estavam crendo, judeus estavam crendo em Jesus, outros estavam censurando Jesus, e Jesus até mesmo... Mas só que aqueles que criam, eles não queriam falar abertamente que criam em Jesus, porque eles poderiam receber severas sanções ali no templo, com respeito a Caifás, através dos líderes dos judeus, dos sacerdotes ali. Então, o próprio Nicodemos, ele tomou a atitude de falar que como é que vocês podem julgar alguém sem antes ouvi-lo? Então veja bem que era uma defesa que Nicodemos estava utilizando. E eles pegam e perguntam: mas você acha que vem alguém ali, vem algum profeta da Galileia? Olha só, eles refutando Jesus pelo lugar que ele veio. Então, meus amados, nós observamos que para Deus não existe o lugar da onde você veio, da onde você nasceu, porque para Deus Ele pode todas as coisas. Isso não interessa se a pessoa nasceu em uma favela, ou até mesmo numa periferia, ou no centro da cidade. Para Deus não existe diferença. O que interessa é que Deus ele pode mudar a nossa vida, o nosso coração e o nosso ser. Mas o que é importante nós salientarmos, que Nicodemos já estava começando a se despertar para as coisas do Senhor. Já estava começando a se mostrar que era um discípulo
do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E coisa maravilhosa, né? Que nós venhamos a nos despertar, meus amados, que nós não podemos viver numa vida religiosa, mas que nós devemos tomar parte no reino de Deus. Temos que tomar o lado daquele que é vencedor, Jesus Cristo nosso Senhor. Que Deus possa mudar a nossa vida, porque lá em Mateus capítulo de número 7, versículo 13, diz que a porta é estreita, e nós temos que entrar nessa porta estreita, para que Deus seja louvado e glorificado, e nós venhamos a ser mudados pelo poder de Deus. Agora nós vemos aqui que Nicodemos, ele passa a se mostrar como um discípulo do Senhor. Vemos lá em João capítulo de número 19, versículo de número 39, a palavra do Senhor diz assim, olha só. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e de aloés. Então nós vemos aqui que essa 100 libras significa o quê? 34 quilos, né, de especiarias, veja bem, para poder embalsamar Jesus. Vamos continuar. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam a fazer na preparação para o sepulcro. Havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois por causa da preparação dos judeus, e por estar perto, aquele lugar, aquele sepulcro, puseram Jesus. Então nós vemos aqui que José de Arimateia pegou ali o corpo de Jesus, pediu a Pilatos, e juntamente com Nicodemos comprou 34 quilos de especiarias, fez uma mistura, passou no corpo de Jesus e colocou Jesus num sepulcro novo. Meus amados, vemos que Nicodemos abertamente agora ele está começando a se mostrar um discípulo do Senhor, não é? Que nós possamos estar nos despertando para as coisas de Deus, fazendo com que nós venhamos a mostrar para os outros que nós somos do Senhor, que nós não venhamos a nos esconder, que nós não venhamos a viver uma vida religiosa, que nós não venhamos a viver apenas, mas a igreja está fechada, agora eu quero viver minha vida, viver meu jeito, da minha forma, porque quando eu estava lá, não é? Não tem pessoas que pensam dessa forma? Quando eu estava lá, tudo bem que eu podia até demonstrar a minha vida religiosa, mas agora que eu estou sozinho, agora que está tudo fechado, que está tudo desse jeito, está tudo dessa forma, agora não, agora eu vou pegar e vou extravasar. Não tem gente que é desse jeito? Tem gente que é dessa forma, e nós não devemos ser assim. Aquilo que nós somos lá na igreja, nós temos que ser aqui, na nossa casa, no nosso lar. Nós temos que mostrar a Cristo a todo momento. Nós não devemos desistir das coisas de Deus, não é verdade? Ou senão tem muita gente que agora o quê? Porque eu profetizo, porque eu falo isso, porque eu falo aquilo, e agora, você está entendendo? Vira uma verdadeira religiosidade, e muitas vezes fora da direção de Deus. Meus amados, não devemos ser assim, que nós não devemos ser assim, mas nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado, que eu e você não venhamos a viver a religiosidade. Agora eu não estou mais na igreja, agora eu vou destratar minha esposa, vou destratar meus filhos, agora eu posso pegar e fazer o que eu quero, agora eu vou me esfriar espiritualmente, agora, você está entendendo? Como que pode um negócio desse? Será que eu e você não somos igrejas do Senhor? Claro que o templo é importante, mas em primeiro lugar, nós somos igrejas do Senhor como templos do Espírito Santo, é o ajuntamento de pessoas, é a palavra eclésia, né? Que significa o quê? Significa aqueles que são tirados para fora. Eu e você somos igrejas do Senhor, tá entendendo? Quando o tempo passar a funcionar, nós estaremos ali glorificando a Deus, mas que neste momento nós venhamos a tomar em nossas vidas que nós somos servos de Deus e que nós devemos viver para o Senhor e não viver uma vida religiosa. Que Deus tenha misericórdia de nós, e vamos orar nesse instante. Pai querido, Pai santo, abençoa nossas vidas, fortalece-nos segundo a Tua palavra, Senhor.
que nós venhamos a ser igreja do Senhor para realizar a tua obra com toda eximiedade, mostrando a tua glória e não mostrando meramente uma religiosidade falsa, uma religiosidade que apenas, Senhor meu Pai, é aparente, mas que no fundo do nosso coração nós venhamos fazer a tua vontade para a glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus.